Então vamos lá? E aí, povo, como que vocês estão? Terceiro vídeo aqui do canal começando e vou explicar mais uma vez, caso seja o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui. Ó, a ideia é o seguinte, a gente explicar o comportamento humano de ponta a ponta. Obviamente que é muito difícil de fazer isso de uma maneira completa, mas dentro de algumas possibilidades, essa é a minha intenção aqui no canal. Então, como nós estamos fazendo isso? Começando do começo, falando sobre a não existência do livre-arbítrio, que é o tema do primeiro vídeo. Lá a gente aborda a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, falamos também sobre a teoria do Skinner de seleção por consequências, como o comportamento humano funciona através de antecedente, comportamento e consequência, e além disso nós ainda explicamos os tipos de consequência que condicionam o comportamento, ou seja, reforço positivo e negativo, punição positiva e negativa. Já no segundo vídeo aqui do canal nós falamos sobre os tipos de aprendizado. Além do condicionamento operante, nós ainda temos a habituação e a sensibilização e como esses aprendizados funcionam lá no nosso cérebro com engramas e neuroplasticidade. E agora vem uma pergunta muito importante na nossa série que vai ser respondida nesse vídeo. Se um comportamento é aprendido, ele também pode ser enfraquecido? E a resposta é sim, isso acontece através de três processos: extinção, dessensibilização e exposição, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E nada melhor do que exemplos práticos para nós aprendermos sobre esses três tipos de desaprendizados, entre muitas aspas, já que não tem como desaprender alguma coisa. Gente, vamos lá então. O primeiro processo de enfraquecimento de um comportamento que nós vamos abordar aqui é a extinção. A extinção acontece quando um comportamento deixa de ser reforçado e por isso ele começa a diminuir de frequência. Um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Lembra aqui da nossa tríplice contingência: antecedente, B de behavior, ou seja, comportamento, e C de consequência. Vamos pensar em uma criança que tem o comportamento de fazer birra. Essa criança, ela costuma fazer birra especialmente para ganhar algum doce em específico. Então, como antecedente, nós temos então o estímulo, desse doce que a criança gosta. Então, vamos escrever aqui doce. Logo, imagine que essa criança está no mercado junto com os pais, talvez só com o pai, talvez só com a mãe. E aí ela vê o doce, pede e o pai fala: olha, não, o nosso combinado é que hoje você não ia comer doce, hoje é segunda-feira, no final de semana você já comeu demais e agora a gente precisa dar uma segurada. Como a criança não recebe o doce, ela faz o quê? Birra, ou seja, começa a chorar, às vezes grita, e aí o pai não sabe o que fazer e muitas vezes vai lá e reforça o comportamento dessa criança. Ou seja, nós temos um reforço positivo. Como ele reforça esse comportamento positivamente? Entregando o doce para a criança. Então perceba, nós temos um antecedente, que é o estímulo ali, a criança se depara com aquilo que ela quer, ela emite um comportamento de birra e o pai reforça essa birra positivamente. Por quê? Porque ele adiciona na situação, ou seja, a criança até então não tinha o doce, ele adiciona o doce entregando para ela e aí ele acabou de reforçar nesse momento o comportamento do seu filho. Então a birra, na grande maioria das vezes, é assim que funciona, É um comportamento que foi selecionado porque a criança aprendeu que quando ela se comporta daquela forma, quando ela chora, quando ela faz algo em específico, o pai entrega aquilo que ela quer. Quero outro exemplo de como os pais reforçam comportamentos inadequados do seu filho quando, por exemplo, a criança está brincando. Você vai entender o que eu quero dizer. A criança está brincando e ela às vezes está brincando sozinha, mas não quer brincar sozinha, quer que o pai venha com ela ou a mãe faça alguma brincadeira ali em específico que ela gosta, e às vezes os pais, na correria do dia a dia ou até mesmo está muito cansado da rotina de trabalho, acaba ignorando esse pedido, acaba ignorando a vontade da criança. Nesse momento, o que muitas crianças costumam fazer? A criança vai lá e sobe na mesa, a criança vai lá e pega aquele objeto que sabe que o pai não gosta, a criança vai lá e apronta alguma coisa que sabe que vai fazer com que os pais fiquem bravos com ela. Ou seja, ela tem o comportamento de aprontar, ou então fazer arte, como minha mãe costumava dizer. Eita, moleque arteiro. E aí, nesse momento que a criança emitiu alguns desses comportamentos, o que os pais fazem? Isso mesmo, vão lá e dão atenção para a criança. Ou seja, novamente, eles reforçam positivamente o comportamento
de aprontar. E por que eles reforçam positivamente? Porque perceba, a criança estava brincando sozinha e ela queria atenção. Ela vai lá e apronta, muitas vezes faz algo que os pais não gostam, porque ela sabe, às vezes inconscientemente, que vai receber o afeto que ela busca. Só que aí esse pai e essa mãe já cansados disso acontecendo todos os dias, disso acontecendo o tempo todo, meu Deus, eu não sei por que meu filho faz tanta birra, eu não sei por que meu filho apronta tanto, vou ter que levar essa criança no psicólogo, não tem jeito, eu não aguento mais. E aí procura um analista do comportamento, um psicólogo que trabalha ali com os princípios do behaviorismo radical do Skinner, que nós estamos falando por aqui e que nós falamos também lá no primeiro e no segundo vídeo. E aí, o psicólogo vai atender a criança, né? Na verdade, atende os pais, a primeira sessão tem que ser feita ali com os pais, e pergunta para os pais: ô senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né, senhora? Por que vocês estão buscando aí o meu trabalho? E aí, os pais começam a falar: olha, é que eu tô notando que meu filho tá tendo os comportamentos, tá fazendo muita birra, tá aprontando demais. Nesse momento, o psicólogo, a cabeça dele quase que desliga, porque ele já faz praticamente a leitura da situação. A gente só de ouvir isso já imagina, bom, a criança ou tá privada de atenção ou aprendeu, né? Ou esse comportamento de birra, esse comportamento de aprontar foi selecionado através das consequências, porque os pais, às vezes sem saber, acabaram reforçando esse comportamento. E aí o psicólogo ou a psicóloga, né, que está atendendo os pais, vai lá, faz o levantamento de informações, né, faz toda aquela entrevista inicial e inicia o processo com a criança. E aí ele vê, não, realmente é isso, né, por atenção, ou então porque os pais reforçaram por muito tempo o comportamento de birra. Então vamos entrar com as medidas, né, com as intervenções para a gente começar a ajudar essa família. E aí o que o psicólogo faz? Ele ensina para a criança que existem outros comportamentos que não aqueles que ela emite que trazem o mesmo resultado do que ela busca. Ou seja, se a criança faz birra para receber o doce, a gente ensina para ela que através de rotina e em determinados cenários, em determinados contextos, ela consegue receber o doce a depender do seu comportamento. Ou então nós mostramos para ela que existem outras formas de receber afeto e atenção que não sejam precisando aprontar. No entanto, a grande jogada vem através do trabalho com os pais. Então a gente chama os pais até a clínica e mostra, né, esse esquema de tríplice contingência, explicando para eles o seguinte: olha, esse tipo de comportamento ele se mantém porque é funcional. Quando nós olhamos para a topografia, ou seja, para o que está acontecendo fora do comportamento, nós vemos birra e vemos uma criança que apronta demais. Só que quando nós olhamos para a função desse comportamento, ele nos diz que essa criança busca afeto e atenção, ou então que ela aprendeu que esse tipo de comportamento funciona e por isso ela se comporta assim. E aí o psicólogo fala: olha pai, olha mãe, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos reforçar diferencialmente alguns comportamentos, ao passo que esses comportamentos que nós não queremos, nós vamos colocar em extinção. Traduzindo, quando houver esses tipos de antecedente, a criança quiser afeto e atenção ou a criança quiser um doce, a gente não vai reforçar a birra. Simplesmente, quando a birra acontecer, nós podemos ter uma postura muito mais leve de sinalizar para a criança que ela pode fazer a birra, de que ela pode ter aquele tipo de reação. No entanto, esse tipo de reação não vai trazer o resultado que ela quer. Ou seja, você não traz nenhum tipo de consequência aqui para o comportamento. É isso que no longo prazo coloca o comportamento em processo de extinção. Porém, só fazer isso não funciona. O que você precisa também é reforçar diferencialmente alguns comportamentos. Quais são esses comportamentos? O pedir funcional e o brincar. Então perceba, a gente está falando ainda do mesmo esquema de tríplice contingência e tendo uma situação muito parecida, onde a criança quer o doce ou a criança está brincando. Porém, quando a criança quer o doce, ao invés dela fazer birra, em algum momento ela vai pedir funcional, especialmente se você sinalizar para ela que essa é a melhor maneira de conseguir o que ela quer. No momento que ela pedir funcional, aí sim você vai reforçar o comportamento. E no caso do brincar, a mesma coisa. Você não vai esperar a criança começar a aprontar para você ir lá e dar atenção para ela e às vezes brigar com ela. Porque às vezes obrigar
também é reforçar positivamente a situação. Se a criança tá querendo afeto, ela tá querendo atenção, ela pronta e você dá atenção para ela, você acabou de reforçar o comportamento inadequado. Agora, se a criança tá brincando e você vai lá e começa a brincar com ela, mais uma vez, você passa a reforçar o comportamento de brincar ao invés do comportamento de aprontar. Consegue perceber? Isso é o reforçamento diferencial. Ao passo que você executa esse tipo de comportamento e deixa de consequenciar aqueles comportamentos inadequados, você está condicionando o comportamento do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu afilhado, do que quer que seja, com os princípios do behaviorismo radical e do condicionamento operante. Você está fazendo um processo de extinção. Agora, o problema da extinção é o seguinte: nós temos um detalhe que é muito importante, que é a curva de extinção. A curva de extinção, ela diz pra gente o seguinte: olha, o comportamento que anteriormente era reforçado, ele tem um pico, ou seja, algumas vezes ele varia e aumenta de frequência para depois ele entrar em estágio de remissão. Então imagina que esse aqui é o comportamento de birra, tá? Vamos fazer um gráfico aqui para ficar mais fácil. Aproveitar essa linha já. Aqui, ó. Ok. Então aqui nós vamos ter a birra e aqui nós vamos ter o fator tempo. Imagine que quando o psicólogo, né, quando os pais começam a fazer esse processo de extinção com o comportamento do filho, você tem a birra inicialmente assim. Aqui a gente entra com a extinção e o reforço diferencial. Nesse momento, o que vai começar a acontecer? Você vai parar de consequenciar aquele comportamento inadequado. Só que aí o comportamento ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aumentar de frequência, vai passar por um pico e só depois ele entra em remissão. E aqui a gente tem um aprendizado consolidado. E aí, durante essa curva de extinção, é onde muitas vezes os pais acabam pecando dentro desse exemplo, né? Porque aqui, às vezes o comportamento fica insuportável, às vezes ninguém aguenta mais a criança. E nesse meio tempo, né, nessa curva de extinção, muitas vezes o comportamento varia também de topografia. Então antes, a criança só batia os pés, agora a criança se arranha, agora a criança se morde, agora a criança se joga contra algum objeto, sei lá, faz alguma coisa que machuque ela mesma, e aí fica mais difícil de você não consequenciar isso, né? Às vezes não ceder, não entregar o que a criança quer. Esses momentos muitas vezes acabam sendo um ponto de recaída, digamos assim, né? Dentro do processo de aprendizado, porque às vezes os pais cedem, né? Às vezes não entendem muito bem, mas isso também costuma ser alinhado e já avisado previamente. E aí você deve estar pensando o seguinte: tá, cara, mas isso aí não me serve pra nada, eu não tenho filho, não lido com criança, não trabalho com isso, não faz muita diferença na minha vida. E tudo bem, eu concordo com você, justamente por isso, agora eu vou usar um exemplo que se aplica à maioria das pessoas, inclusive é uma dor muito comum da maioria das pessoas. Eu estou falando de relacionamentos. Gente, vamos pensar o seguinte então. Imagina o que acontece aí durante um relacionamento. Vou pegar aqui um dos milhares de exemplos, uma das milhares de hipóteses que a gente poderia abordar. Então, o que poderia ser um antecedente, né, um estímulo ali no relacionamento? Poderia ser o final de semana. Por quê? Porque o final de semana você está acostumado a estar com a pessoa. Então o que você faz no final de semana? Você manda mensagem, você às vezes compra algum presente, ou talvez você simplesmente faz algum prato em específico, né? Vou colocar aqui, faz comida para aproveitar ali junto com aquela pessoa. E como esse seu comportamento costuma ser consequenciado? Costuma ser consequenciado com R+. Por quê? Porque o seu parceiro, ele responde sua mensagem, ou seja, ele acrescenta naquele contexto um estímulo que até então não estava presente. Ele agradece e fica muito feliz, ou ela agradece e fica muito feliz por algo ali que você comprou para vocês, ou então fala muito bem da sua comida e você também fica feliz com isso. Então assim, né, você tem ali sempre aquele reforço acontecendo. Agora, pensa no contexto onde o relacionamento acaba. Você tem o mesmo antecedente. Chega o final de semana. E às vezes você ainda manda mensagem, você mantém um certo contato com a pessoa. Só que quando você manda mensagem, a pessoa já não te responde mais como antes. Por vezes você até compra alguma coisa, compra algum presente, porém
a pessoa diz que não quer receber, ou então você até faz ali alguma comida, só que dessa vez só para você, não tem mais o seu parceiro. E o que antes era reforço positivo, simplesmente não acontece, ou pior do que isso, você recebe uma punição positiva, ou seja, a pessoa acrescenta àquele contexto algo que diminui a probabilidade de você se comportar assim novamente. O que seria esse tipo de punição? Seria falar o seguinte: olha, não quero mais que você me manda mensagem, não precisa comprar mais nada, a gente não tá mais junto. Ou então, que bom que você está conseguindo se virar sozinho. Já ouviu esse tipo de coisa no fim do relacionamento? É assim ou não é assim que acontece? Então perceba, você tem o mesmo antecedente, você faz o mesmo tipo de comportamento, no entanto, a consequência não acontece, ou então vem através de uma punição que está colocando o seu comportamento em processo de punição. E no processo de punição, qual que é a nossa birra? Qual que é a birra que acontece com nós, adultos, que terminamos o relacionamento? A gente aumenta ou não aumenta o comportamento de frequência? A gente manda ou não manda mais mensagem? Para ver se a pessoa responde, se a pessoa não responde na hora, a gente já fica preocupado. Quando o mandar mensagem não funciona, a gente começa a escalar esse comportamento de frequência e variar ele, ou não fazemos isso? Ou você não vai às vezes na casa da pessoa, ou sai andar na rua para ver se encontra a pessoa, ou então fica sabendo por terceiros que a pessoa vai estar em tal lugar, e aí você fala assim: meu Deus do céu, eu preciso ir lá porque a pessoa vai estar naquele contexto também. Isso é o processo de extinção no fim de um relacionamento. O comportamento que anteriormente era reforçado e que por muito tempo foi reforçado, deixa de ser reforçado ou então passa a ser punido, entra em processo de extinção, e aí por conta disso as pessoas acabam tomando, medidas desesperadas para tentar obter a recompensa de novo, porém essa recompensa já não vem mais. Por isso, pessoal, que o amor é um comportamento. O amor, ele se mantém porque ele tem um tipo de consequência chamada de reforço positivo, ou pode ser também reforço negativo, que retire algum estímulo aversivo, e por isso você emite determinados comportamentos que levam a estar com aquela pessoa. Fechou? Então você já entendeu desde o exemplo de uma criança até o exemplo de uma pessoa adulta que às vezes passa por um processo de extinção. Agora a gente vai começar a separar processo de técnica. Extinção é um processo de aprendizagem que você tem, assim como a sensibilização, a habituação, o condicionamento operante, que eu citei aqui brevemente, e o condicionamento respondente, que eu também já abordei aí em alguns vídeos para trás, e também abordei, o condicionamento operante nesses últimos 2 vídeos. Agora a gente vai falar de técnicas que você consegue fazer através de psicoterapia para ter também algum tipo de aprendizado, ou melhor, enfraquecer determinados aprendizados que te trazem prejuízo. Essas técnicas são exposição e dessensibilização. Gente, então quando nós falamos de exposição, nós estamos falando de colocar o paciente em contato com o estímulo temido sem fuga, sem esquiva e sem a consequência catastrófica esperada. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem muita vergonha de falar em público. Muitas vezes o pensamento que vem nesse caso é o seguinte: se eu falar em público as pessoas vão me julgar, se eu falar em público vão rir de mim, ou eu vou falar em público e vou ter rubor porque isso já aconteceu em algum momento na minha vida. Na clínica, o que seria uma estratégia de exposição? Nós poderíamos pedir para esse paciente gravar um vídeo de si mesmo falando sobre algum tema. Depois a gente poderia pedir, por exemplo, para ele apresentar esse vídeo para algumas pessoas e às vezes até publicar esse vídeo em alguma rede social, fazer algum tipo de publicação que ele sabe que vai trazer algum tipo de incerteza, algum tipo de receio, por vezes a ansiedade. E aí, novamente, nós podemos usar o gráfico como exemplo para mostrar, o que acontece com o corpo desse paciente, o que vai acontecer ali com o cérebro dele, enquanto ele está fazendo esse tipo de exposição à situação que traz algum prejuízo, que traz alguma emoção que ele não gosta. Então, pessoal, imagina que aqui desse lado nós vamos ter a ansiedade. E aqui nós vamos ter também o tempo.
Então, para uma pessoa que tem que fazer uma exposição, que precisa falar em público, o fato de só pensar nisso, por vezes, acaba trazendo muito incômodo. Então, lá no primeiro momento, quando a gente fala para a pessoa gravar o vídeo, muitas vezes ela vai ter uma ansiedade leve. Então, a gente vai mostrar para ela o seguinte: olha, quando você fizer esse tipo de exposição pela primeira vez, eu quero que você perceba a sua ansiedade. Talvez a sua ansiedade vai fazer isso aqui na primeira exposição. E aí a pessoa já tem um primeiro passo, já tem uma âncora, né, de sentir um leve sabor do que é esse sabor, como essa ansiedade reage no organismo dela. A partir desse momento, em psicoterapia, a gente tem algumas técnicas, especialmente o questionamento socrático, onde nós conseguimos quebrar algumas ideias, né, e alguns pensamentos que surgem a partir da ansiedade. Quais são esses pensamentos? O pensamento de que a pessoa pode ruborizar, de que alguém vai rir dela, de que algo muito catastrófico pode acontecer. Nós colocamos isso a partir de um exame de evidências, o que realmente diz que isso pode acontecer e os fatos concretos que mostram que isso não pode acontecer, e até mesmo dentro do que pode acontecer, quais são os problemas reais, quais são as consequências reais disso. Será que isso é realmente intolerável? Esse tipo de experimento de só se gravar em um primeiro momento foi muito ruim, e aí a pessoa vai entendendo que essa reação da ansiedade é algo normal, né? Uma resposta fisiológica inata do ser humano. Obviamente que nós fazemos toda essa psicoeducação para o paciente entender como acontece a ansiedade no seu corpo, com a liberação de cortisol e tudo mais. Então, às vezes, eu até brinco com os pacientes. Eu falo, ó, no momento que você perceber que você começou a ter as respostas fisiológicas, lembra que o que está acontecendo no seu cérebro é o seguinte: a amígdala já reagiu ao perigo, conversou com o seu hipotálamo, você teve o início ali, né, da ativação do eixo HPA, ou seja, o cortisol está sendo secretado no seu corpo, você já está tendo cortisol na corrente sanguínea, e o processo começou a acontecer. Mas aí é hora de você usar tudo aquilo que a gente aprende em psicoterapia, né? Então, a gente realmente consegue construir um aprendizado. E aí, o paciente vai entendendo que a ansiedade, além de normal, é tolerável. E ele vai para uma segunda exposição. Ou seja, ele começa a apresentar esse vídeo que ele gravou para outras pessoas. E, novamente, a ansiedade acontece agora em um nível maior. E o paciente percebe que depois ela novamente passa. Às vezes, no meio desse processo, esse comportamento pode ser até reforçado. Às vezes as pessoas falam, olha, como você fala bem, muito legal isso, gostei bastante, você realmente entende aí desse tipo de assunto, e isso até favorece, né, o processo da pessoa em psicoterapia, favorece que a pessoa continue se expondo. Até que a gente consegue chegar em um nível maior de exposição, que por vezes é uma publicação, e a pessoa tem ainda essa ativação. No entanto, depois de já ter feito algumas exposições ou já estar se expondo com reincidência, essa ativação às vezes nem é tão alta. Por mais que seja uma exposição muito grande, entre aspas, a pessoa às vezes tem uma resposta bem menor da ansiedade, porque ela já começou a entender como funciona aquele estímulo, o seu corpo, o seu cérebro já está habituada, já está se habituando à situação. E o legal disso, pessoal, é que essas exposições podem ser feitas de muitas maneiras. Então, sei lá, vamos pensar em um paciente que tem transtorno do pânico, né? A pessoa está sofrendo aí com ataques de pânico. O que a gente costuma ouvir é, eu tenho os batimentos cardíacos sobem demais, parece que a minha pressão desregula, às vezes eu tenho tontura, tenho a sensação de que eu vou desmaiar. Então a gente pode fazer essa exposição até mesmo ali na clínica, né, no momento junto com a pessoa. Então, você tem tontura? Ok, vamos rodar aí na cadeira, vamos induzir essa tontura para ver o que acontece. Vamos passar por essa experiência junto e depois a gente avalia isso, a gente questiona o que realmente aconteceu. Ou então essa pessoa, ela só de imaginar ter que andar de elevador, inclusive já atendi caso assim, né, a pessoa às vezes só de imaginar ter que andar no elevador ou estar em um local fechado, acabava tendo ali as respostas ansiosas, né? Já ficava mal. Então, na psicoterapia a gente fazia essa exposição interoceptiva, né? A gente ia guiando o paciente no que fazer, no que pensar, para ele se expor à situação, sentir a ansiedade vindo no corpo e depois passando para que ele conseguisse reproduzir esse tipo de comportamento na vida real. Então, veja, né? Ao se expor a novas situações, a fazer uma
a exposição, a pessoa está construindo também um novo aprendizado que acaba enfraquecendo aquele aprendizado antigo de que quando você precisa andar de elevador você vai passar mal, ou de que então a tontura sinaliza que algo muito ruim está acontecendo. Agora, pessoal, nós vamos falar da dessensibilização e a gente vai chegando então ao final do nosso vídeo. Dessensibilização. A dessensibilização na clínica, ela acontece principalmente através de uma técnica chamada de dessensibilização sistemática. O que é a dessensibilização sistemática? Vamos lá. A ideia da dessensibilização sistemática é você fazer uma forma de exposição, mas que é um pouco diferente. Essa exposição, ela busca reduzir a resposta fisiológica associando o estímulo ao relaxamento. Então, vamos pensar em um paciente que vou pensar em casos aqui que eu conheço, tá? Vou pegar um exemplo de um amigo meu. Tem um amigo meu que ele tem muito medo de tirar sangue. Se ele vai tirar sangue, ele desmaia. E aí, qual que seria a forma de fazer a dessensibilização sistemática com ele? Primeiro, a gente ia fazer um tipo de relaxamento profundo, né? Então a gente ia ensinar, nós iríamos ensinar para esse meu amigo formas de relaxamento. Obviamente que eu não vou atender ele, mas o psicólogo que for atender ele e usar dessensibilização sistemática iria fazer isso. Ou melhor, psicólogo que atua com terapia cognitivo-comportamental e trabalha também com prática baseada em evidências, né? Não são todas as abordagens que fazem dessensibilização sistemática, vale deixar isso aqui bem claro. Então, qual que seria esse treino de relaxamento? Nós poderíamos ensinar exercícios de respiração, por exemplo, respiração 4-2-6, que costuma ser ali, né, a respiração diafragmática. Poderíamos também fazer com esse paciente, ou melhor, com esse amigo, exercícios de tensão e relaxamento, que não é necessariamente esse nome, né, mas só para ficar mais fácil de você entender. Basicamente, você ensina, né, o corpo, ensina não, né, você faz ali as respostas fisiológicas de tensão do corpo e depois relaxa. E várias outras opções que poderiam entrar aqui. Depois disso, nós iniciamos com uma estrutura de hierarquias de exposição. Por isso o nome sistemático, é algo sistematizado. Essa exposição vai seguindo passos. Então, em um primeiro momento, o que a gente faria, né? A gente diria para ele, olha, eu quero que você pense na situação de você estar tirando sangue. Ou se for muito aversivo, pense em uma outra pessoa tirando sangue. Pode pensar aí em mim, né, que sou seu psicólogo, tirando sangue. Depois disso, o próximo passo poderia ser, olha, agora nós vamos ver uma imagem de uma pessoa tirando sangue. E você olha para a pessoa e avalia, né, como você se sentiu, qual foi a ansiedade, qual foi o pensamento que veio, por que você pensa isso e tudo mais. E aí nós entramos novamente com o questionamento, né, trazendo a parte racional da pessoa para a jogada naquele momento, né, para ela entender de uma maneira mais condizente com a realidade o que realmente significa aquele pensamento que ela tem, se é um pensamento coerente ou não é tão coerente assim e não condiz tanto com a situação. Depois de ver a imagem, nós poderíamos ir para um próximo passo, que seria um vídeo da situação. Então, ver um vídeo de uma pessoa tirando sangue. Às vezes, ver o vídeo é muito aversivo, então vamos por partes. Vamos ver o vídeo primeiro da pessoa sentando, amarrando a borracha no braço. Depois a gente vê a pessoa pegando a agulha, coloca... Eita, quebrar tudo. Coloca a agulha na veia e a gente vai, então, sistematizando ali as etapas. E vale lembrar também, pessoal, né, que tudo isso aqui pode ser dividido em sessões, então a gente não vai fazer todas as exposições em uma única sessão. Eventualmente, a gente faz uma exposição por sessão, tudo vai depender, né, do nível de ansiedade, do nível de medo e das individualidades e preferências daquele paciente. Ok, agora o paciente já vê o vídeo, já vê a imagem, já consegue pensar e não fica tão mal assim. Qual pode ser o próximo passo? Bom, vamos ir no laboratório. Agora, vamos imaginar que esse paciente não tem nenhum tipo de receio quanto a esses três aqui, né? Esses três primeiros que nós demos de exemplo. A gente não precisa fazer eles, a gente vai direto para o laboratório. Pode ser esse o primeiro passo, tudo vai depender do contexto, como eu falei para vocês. Ir ao laboratório é tranquilo? Beleza, então. Então agora a gente vai no laboratório e vai sentar na cadeira. Depois a gente vai no laboratório, senta na cadeira e coloca a borracha no braço. Depois a gente vai no laboratório, senta na cadeira, coloca a borracha no braço e pega a agulha na mão. E assim a gente vai fazendo passo a passo, trazendo essa dessensibilização. Lembrando que enquanto ele se dessensibiliza a esses estímulos, nós também estamos
estamos colocando técnicas de relaxamento, técnicas que a pessoa consegue usar no momento para ficar mais fácil de lidar com a ansiedade e com aquilo que ela sente durante a situação. Ou então também a gente pode pegar e hierarquizar todos esses tipos de exposição e fazer isso de maneira imaginada em uma única sessão, ensinando as técnicas de relaxamento para o paciente, e depois nós vamos lá e começamos a aplicar essas técnicas, né, aplicar esse passo a passo também na vida real. Inclusive, a depender do caso, nós psicólogos podemos ir com a pessoa no local e estar ali junto com ela na exposição, tá? A gente tem essa liberdade, obviamente que não são todos os casos, mas a depender do caso, a depender do contexto da pessoa, né, se ela às vezes é sozinha, não tem ninguém ali que consiga ajudar nesse cenário, não entendo o seu contexto, nós podemos ter esse papel de auxiliar o paciente nessas exposições durante um processo de dessensibilização sistemática. E para fechar, vou explicar então para você de maneira bem resumida como esses processos acontecem no nosso cérebro, assim como eu fiz também no último vídeo. Então, gente, primeiro a extinção. Lembrando para você que as principais estruturas envolvidas nesse processo são amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal. Então, no caso da extinção, nós ainda temos ali as respostas aqui acontecendo na amígdala. O hipocampo, como você já sabe, fica aqui do lado, ou seja, a pessoa tem ali as previsões de erro acontecendo no sistema límbico, ou seja, se eu tenho um antecedente, eu emito comportamento e a pessoa não vem, logo eu detecto uma discrepância e o meu sistema entra em modo de alerta. A gente tem ali até uma desregulação no sistema dopaminérgico que explica o que acontece no fim de um relacionamento. Mas enfim, né, nós temos essas duas estruturas acontecendo no processo de extinção. Isso continua sendo reproduzido, por isso a pessoa continua emitindo os comportamentos, porém, ao passo que a recompensa não vem, que a consequência não acontece, essas conexões, essas estruturas entre neurônios que nós chamamos de engrama vão enfraquecendo. E a pessoa que faz psicoterapia, ela ainda tem mais um aliado, né? Que é você conseguir ativar ainda mais o seu córtex pré-frontal. Ou seja, você impõe, né, um tipo de aprendizado racional que por vezes vai conseguir sobrepor toda essa resposta neurobiológica que indica para você que o seu comportamento está indo pelo caminho errado, uma vez que antes ele funcionava e agora ele não está funcionando mais, né? Então o seu córtex pré-frontal às vezes consegue rebalancear isso e voltar para o controle da situação. Óbvio que isso envolve altos e baixos, por vezes tem recaídas, né? Não é algo linear, mas é justamente por isso, né? Por essa alteração neurobiológica, por essa questão do aprendizado que a psicoterapia funciona. Na exposição, quando a pessoa está fazendo ali, né, os exemplos que eu dei, por exemplo, rodar na cadeira, a gente tem ali a amígdala identificando o perigo. No entanto, o hipocampo começa a perceber que o contexto não é o mesmo contexto atribuído ao perigo anteriormente, ou seja, ali na psicoterapia não costuma ter nenhum tipo de perigo, ter a sensação de tontura. E aí você já começa a ter um novo tipo de aprendizado. Olha, não é sempre que tem tontura que eu acabo realmente passando mal ou tendo sensação de desmaio. E ao passo que você se expõe, seja na psicoterapia ou seja fora da terapia, guiado ali pelo que você define no processo junto com o seu psicólogo, você ainda tem a ativação do eixo HPA que nós já comentamos também anteriormente por aqui, né? Então você tem a resposta neurobiológica da ansiedade acontecendo. No entanto, você também já sabe como isso funciona e logo o seu córtex pré-frontal, especificamente o córtex pré-frontal ventromedial, que conversa com o sistema límbico, ele consegue fazer o controle inibitório, muitas vezes só de entender realmente como funciona a curva da ansiedade, que foi o exemplo que eu também comentei com você anteriormente. E aí ao longo do tempo, né, você tem uma nova alteração no seu cérebro, né? Você vai passando por processos de neuroplasticidade, onde a amígdala detecta perigo, o hipocampo vê que o contexto é diferente, nem sempre esses contextos diferentes realmente levam a alguma situação trágica, e você ainda tem o córtex pré-frontal, né, fazendo todo o seu trabalho. Aí depois de um tempo fica mais tranquilo, né, não tem nem mais exposição, você simplesmente consegue fazer aquele comportamento, consegue andar de elevador, consegue fazer ali tudo aquilo que até então a ansiedade e o pânico acabavam impedindo. E na dessensibilização? Na dessensibilização nós também temos a ativação da amígdala, ou seja, existe uma resposta neurobiológica para detectar o perigo. Essa resposta neurobiológica libera cortisol no nosso corpo, porém,
quando nós entramos com os exercícios de relaxamento, você também ativa o sistema nervoso parasimpático, ou seja, o sistema nervoso que tem a capacidade de frear e inibir em parte esse estímulo. Logo, essa resposta neurobiológica que libera cortisol também é reduzida. E ao passo que você vai sendo exposto sistematicamente aos estímulos temidos, o seu córtex pré-frontal também entra na jogada racionalizando, a sua amígdala e o hipocampo também conseguem ressignificar a memória e envolvendo muito daquilo também que eu exemplifiquei lá no último vídeo, né? Como eu mostrei no último vídeo que acontece a sensibilização, aqui nós temos a dessensibilização. Envolve as mesmas regiões e o processo acontece de uma maneira um pouco diferente. Não é diretamente o processo inverso, tá? Não é porque a sensibilização acontece daquela forma que a dessensibilização vai ser o caminho inverso. Mas é um processo muito semelhante, uma vez que envolve ali as duas áreas. A grande diferença, acredito eu, que seja realmente essa parte do relaxamento, a ativação do sistema nervoso parasimpático, que vai conseguir reduzir um pouco dessas respostas fisiológicas, além de ser algo estruturado que traz mais previsibilidade e deixa o seu córtex pré-frontal mais ativo e o seu cérebro mais confortável. Então, pessoal, a extinção é o processo pelo qual nós temos a exposição àquele tipo de memória, porém a consequência não acontece. Logo, apesar dos comportamentos continuarem acontecendo, nós não temos aquela consequência. Com o passar do tempo, o comportamento vai reduzindo de frequência, apesar de ter um pico e variar. Isso envolve córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo. Além também do nosso sistema dopaminérgico, né, que exerce uma influência muito grande, especialmente quando nós falamos de relacionamento e comportamentos que são sustentados por um longo período de tempo. Na exposição, nós temos um estímulo que ativa a resposta da amígdala. Essa resposta da amígdala ativa o eixo HPA. No entanto, a pessoa permanece sob aquele estresse, sob aquela ansiedade, e o hipocampo passa a registrar que nada de ruim acontece, ou seja, nós criamos também ali um novo aprendizado. E além disso, nós ainda temos o córtex pré-frontal, especialmente o ventromedial, fazendo ali o seu trabalho de sobrepor a ativação emocional. Por fim, na dessensibilização, nós temos um estímulo que também ativa a amígdala. No entanto, o exercício de relaxamento ativa o sistema nervoso parasimpático, que consegue reduzir essa ativação da amígdala, consequentemente a ativação também do hipotálamo, e nós temos uma redução dessa jogada que acontece, né, ou melhor, essa consequência do cortisol na corrente sanguínea. E aí, com o passar do tempo, quanto mais vai reduzindo essa ativação fisiológica, mas o cérebro vai associando esses novos contextos, esses novos estímulos à baixa ativação fisiológica. Então, dessensibilização reduz a resposta autonômica, associando o estímulo a relaxamento. Exposição ativa a memória de medo para permitir uma atualização dessa memória. E a extinção é o fortalecimento do córtex pré-frontal, além de uma diferença na interação entre os neurônios da amígdala com o hipocampo. Esse foi então o nosso terceiro vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve por aqui, me segue também lá nas outras redes sociais, porque lá eu tô todos os dias trazendo conteúdo. E, obviamente, acompanhe também os próximos vídeos aqui do canal, vou tentar trazer conteúdo aqui toda semana, inclusive o próximo conteúdo provavelmente vai ser já sobre mente, como a linguagem molda as nossas relações, como os nossos pensamentos acontecem, e aí a gente vai se debruçar ainda mais sobre o comportamento e sobre a mente humana. Mas no geral, nesse início, os processos de aprendizado, como o cérebro funciona, como é o nosso comportamento, já está tudo bem estabelecido, já abordamos praticamente todos os temas por aqui, ok? Então é isso, valeu e tamo junto.